Este é o Sensor Studio tocando as nuvens de chuva constantes. O presidente Theory Ompel anunciou no dia 30 que assinou um acordo comercial com a Coreia do Sul no valor de 450 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 626 trilhões de won. A negociação tarifária entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos da América foi concluída, gerando muitos debates. Vamos abordar esse assunto em detalhes hoje. O presidente Trump anunciou no dia 30 um acordo comercial com a Coreia do Sul que reduz as tarifas mútuas de 25% para 15%. Também foi decidido que em 2 semanas haverá uma cúpula com o presidente Lee Jae-myung. Vamos ver os principais pontos das negociações tarifárias. A Coreia do Sul investirá 350 bilhões de dólares, cerca de 488 trilhões de won, em projetos controlados e de propriedade dos Estados Unidos da América. Desses, 100 bilhões de dólares, cerca de 139 trilhões de won, serão destinados à compra de produtos energéticos como gás natural liquefeito. Em resposta, os Estados Unidos da América aplicaram uma tarifa de 15% somente aos produtos sul-coreanos, excluindo os americanos. O presidente Trump afirmou que a Coreia do Sul concordou em investir uma quantia adicional significativa, a ser anunciada durante a visita do presidente Lee Jae-myung aos Estados Unidos da América para uma reunião bilateral em 2 semanas. Dos 350 bilhões de dólares investidos, dizem que nosso benefício será de cerca de 10%. Isso pode ser observado em um post de Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos da América no X. Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos da América, afirmou que as tarifas recíprocas e sobre automóveis para a Coreia serão de 15%. Ele afirmou que, sob as instruções de Trump, a Coreia investirá 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos da América, com 90% dos lucros retornando ao país. Ele também revelou que a Coreia concordou em adquirir 100 bilhões de dólares em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos dos Estados Unidos nos próximos 3 anos e meio, durante o restante do mandato do presidente Trump. Apesar da promessa de investir dólares americanos, 350 bilhões nos Estados Unidos da América, o período desse investimento não foi claramente especificado. Essa parte pode ser aplicada favoravelmente para nós. Nos setores de semicondutores e produtos farmacêuticos, a Coreia receberá tratamento de nação mais favorecida. No entanto, disseram que aço, alumínio e cobre não estão incluídos e continuarão como antes. O presidente Theory Ompel enviou a proposta tarifária ao presidente Lee Jae-myung em 7 de julho, declarando que uma tarifa recíproca de 25% seria imposta sobre os produtos coreanos caso não houvesse acordo até 1º de agosto. Posteriormente, o governo coreano negociou com os Estados Unidos da América para reduzir as tarifas recíprocas e sobre automóveis, aço, alumínio e outros produtos. O governo se empenhou e concluiu as negociações antes de 1º de agosto, reduzindo as tarifas para até 15%. A avaliação sobre isso varia conforme o ponto de vista. O gabinete presidencial afirmou que nas negociações tarifárias entre Coreia e Estados Unidos da América foi acordado não abrir o mercado para arroz e carne bovina americana com mais de 30 meses de idade. Declarou-se também que não haverá mais concessões quanto ao mapa de trigo garantido, gastos com defesa ou compra em larga escala de armas americanas. Considerando essa perspectiva, há avaliações positivas de que o resultado foi bom comparado ao Japão, que abriu seu mercado de arroz em negociações com os Estados Unidos da América, ou aos países da OTAN, que decidiram comprar grandes quantidades de armas americanas. Além disso, a tarifa mútua de 15% é igual à do Japão e da União Europeia, que finalizaram acordos comerciais antes do Brasil. Portanto, a Coreia, que compete com o Japão e a União Europeia no mercado americano, não ficou em uma situação mais desfavorável externamente. Contudo, há avaliações de que o volume de investimento é excessivo. O Japão prometeu investir dólares americanos, 550 bilhões, 764 bilhões. E a União Europeia, dólares americanos, 600 bilhões, 833,3 trilhões nos Estados Unidos da América. A Coreia investirá dólares americanos, 350 bilhões, cerca de 488 trilhões de won nos Estados Unidos da América. O valor do investimento varia entre países, aparentemente devido ao tamanho das economias. No entanto, há críticas de que, com base no produto interno bruto, a Coreia está investindo uma quantia relativamente alta. A economia do Japão é mais que o dobro da Coreia, mas o investimento difere apenas cerca de 1,5 vezes. Portanto, muitos apontam que, diferentemente do Japão ou da União Europeia, a Coreia tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América. Portanto, houve fatores que atuaram de forma mais desfavorável para o Brasil do que para o Japão e a União Europeia. Houve pontos negativos.
mas também avaliações de que superamos a situação tranquilamente. Considerando o estilo coercitivo e unilateral de negociação do presidente Teore Pompeu, análises indicam que esta negociação entre Coreia do Sul e Estados Unidos da América foi significativa por, no mínimo, evitar o pior cenário. Especialistas apontam que, como o presidente Teore Pompeu já havia obtido promessas de grandes investimentos do Japão e da União Europeia de forma semelhante, a Coreia do Sul também se viu forçada a apresentar uma proposta de investimento significativa. Há muitas opiniões de que era inevitável garantir uma estrutura de cooperação com os Estados Unidos da América em um nível semelhante ao do Japão, que prometeu dólares 550 bilhões, e da União Europeia, que prometeu dólares 200 bilhões, respondendo assim às exigências americanas. Considerando tudo, é mais preciso dizer que esta negociação encontrou um compromisso realista para garantir interesses práticos no comércio global, do que afirmar que a Coreia foi unilateralmente pressionada. Supostamente, durante essa negociação, o que mais impressionou os Estados Unidos da América e foi crucial para o acordo foi o Projeto de Cooperação Coreia. Estados Unidos da América, denominado Projeto MASGA, dos dólares americanos, 350 bilhões, do Fundo de Investimento nos Estados Unidos da América, dólares americanos, 150 bilhões, serão destinados exclusivamente à indústria naval. E no caso do Projeto MASGA, inclui a construção de novos estaleiros nos Estados Unidos, formação de mão de obra naval, reconstrução da cadeia de suprimentos da indústria naval, manutenção e reparos. A equipe de negociação afirmou que, com base na demanda das empresas, o projeto será conduzido como um negócio próprio. Pode-se afirmar que a indústria naval dos Estados Unidos está em uma situação extremamente grave, à beira do colapso. A marinha chinesa está crescendo em um ritmo muito rápido e ameaçando a marinha dos Estados Unidos. O problema é que a diferença entre as marinhas dos Estados Unidos da América e da China está diminuindo, o que é uma grande preocupação. Não é exagero dizer que os Estados Unidos da América praticamente perderam a capacidade de construir navios, um dos setores mais difíceis para um país desenvolvido, porque é uma indústria que exige muita mão de obra. Mas como os países desenvolvidos têm um custo de mão de obra muito alto, na maioria desses países a indústria naval não é tão grande. Mesmo assim, eles precisam desenvolver a indústria naval, porque ela está diretamente ligada à indústria de defesa, especialmente a marinha. Por isso, mesmo que haja prejuízo, não deixam a indústria naval falir. Porém, os Estados Unidos da América negligenciaram esse aspecto. Desde a Guerra Fria, em crises econômicas, os Estados Unidos da América costumam sacrificar a indústria para salvar o setor financeiro. Assim, a maioria dos estaleiros dos Estados Unidos da América faliu. E a capacidade de construção naval, antes motivo de orgulho, entrou em colapso. Segundo análise da Inteligência Naval dos Estados Unidos da América, a capacidade de construção naval dos Estados Unidos está 232 vezes atrás da China, evidenciando o colapso total da indústria naval americana. Para exemplificar, cerca de 70% dos navios de guerra chineses foram lançados após 2010. Contudo, com o declínio da indústria naval americana, apenas 25% dos navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos da América foram construídos após 2010 devido à redução na velocidade de construção. Isso é um problema bastante sério. Análises indicam que o mais novo destroyer chinês, modelo 055, tem poder de combate similar ao destroyer americano classe Arleigh Burke. A China está produzindo navios em ritmo acelerado. Se continuar assim, a superioridade naval dos Estados Unidos pode ser ameaçada pela China. Segundo a análise da Inteligência da Marinha dos Estados Unidos da América, os navios chineses estão se aproximando cada vez mais do nível de qualidade da Marinha americana. Outro indicador importante para avaliar o poder naval, o veículo lançador de satélites, também deve ser superado pela China em relação aos Estados Unidos até 2027. O veículo lançador de satélites é um sistema de lançamento de mísseis a partir de navios de guerra. Atualmente, os Estados Unidos da América possuem 9.900 veículos lançador de satélites, enquanto a China tem 4.200. Contudo, a China deve ultrapassar esse número em 2027. Atualmente, a Marinha dos Estados Unidos da América depende de porta-aviões para operações, e as guerras navais modernas são centradas neles. Assim, os Estados Unidos, com seu poderio de porta-aviões e submarinos, ainda manteriam a vantagem. O futuro não é promissor devido à falta de estaleiros e pessoal de manutenção, dificultando a própria manutenção dos navios de guerra. Quando isso ocorre, mesmo com muitos porta-aviões e submarinos, a capacidade operacional é reduzida. Segundo o Tribunal de Contas dos Estados Unidos, 2022.
De 2015 a 2019, atrasos em reparos e manutenção deixaram mais da metade dos porta-aviões e 3 submarinos inoperantes anualmente. Em resumo, há mais de 6 porta-aviões ociosos. Algumas pessoas dizem que, se ocorrer uma grande guerra como a Segunda Guerra Mundial, basta construir estaleiros e produzir navios em massa, loucamente. Na Segunda Guerra Mundial, havia mais de 30 grandes estaleiros, mas agora só existem 7. Isso ocorre porque, como mencionado, em toda crise econômica, as indústrias de manufatura são sacrificadas. Consequentemente, perdemos profissionais importantes. Ademais, mesmo com uma guerra, é praticamente impossível reviver esses elementos de forma lógica. O que não funcionou em tempos de paz também não vai funcionar em tempos de guerra. Como visto no caso do Grupo Hana, que adquiriu e opera o estaleiro Philly, empresas coreanas são das poucas capazes de adquirir e operar estaleiros nos Estados Unidos da América, ou realizar projetos conjuntos com os principais estaleiros americanos. Assim, espera-se que os estaleiros coreanos contribuam significativamente para a indústria naval dos Estados Unidos. Reconstruir a indústria naval, como era antigamente, requer investimentos de longo prazo em várias áreas, não podendo ser feito rapidamente em apenas 1 ou 2 anos, como em um jogo. Análises indicam que esta negociação pode influenciar as futuras relações Coreia e Estados Unidos da América e a reorganização da cadeia global de suprimentos. Se a cooperação em setores estratégicos como naval, semicondutores e energia aumentar, a tecnologia coreana e o capital americano podem se unir em uma nova aliança econômica. De qualquer forma, as negociações tarifárias com os Estados Unidos foram concluídas. Há avaliações de que essa negociação foi bem sucedida, enquanto outras dizem que não foi. O que vocês acham sobre essa negociação tarifária? Deixem seus comentários. Encerro o vídeo por aqui. Obrigado.